Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos na tarde desse sábado. E hoje a gente vai estudar o capítulo 2 da quarta parte do Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros. Mas antes disso, a gente vai fazer a nossa prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a toda a espiritualidade da nossa casa, para que tenhamos, sim, uma tarde de estudos, protegidos e amparados por essa espiritualidade que investe em cada um de nós, na esperança de que possamos aproveitar cada minuto, cada segundo aqui na Terra, para, na vida da matéria, a gente experienciar todas as possibilidades que o Espírito aqui tem de aprender. Que a gente valorize cada minuto, Senhor. Cada oportunidade que nos é dada para valorizarmos, sim, essa encarnação. Protege e ampara, Senhor, todos aqueles que nesse momento estão em dúvida, em sofrimento, e dá o bálsamo. Acalma os seus corações, sana suas dúvidas, alivia suas dores. E que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Sheila, em nome de Meimei, que te pedimos, ao encerrarmos a prece, iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Antes de eu iniciar também, eu gostaria de lembrar aos nossos queridos amigos da Casa do Caminho que a gente já vai começar a nossa campanha de Natal, das nossas bolsas de Natal. Então, quem tiver interesse de apadrinhar um jovem, uma criança ou um idoso, a gente já vai começar a fazer esse recolhimento, né? esse apadrinhamento dessas bolsas. Então, é só procurar um de nós da coordenação, Ana Paula, Guilherme, eu, né? Procura a gente pelos e-mails da Casa do Caminho e que a gente vai estar orientando como é que vai fazer. A gente vai começar a divulgar também os cartazes, né? Os folderzinhos para vocês ficarem atentos, mas já vão preparando seus corações, porque o nosso Natal já vai chegando e tem muita gente passando necessidade, muita gente aí precisando do nosso carinho, do nosso bom coração para nossa tão querida campanha aí de cesta de Natal para esses queridos assistidos da Casa do Caminho, tá bom? Então, na tarde de hoje, a gente vai estudar nesse capítulo, né? O tema é das esperanças e consolações, mas a gente vai ficar aqui justamente na tarde de hoje falando sobre as penas e gozos futuros. A gente vai estudar da questão 958 até a 964. A gente vai até a parte da intervenção de Deus nas penas e recompensas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês daquilo que a gente estudou um pouquinho antes, para a gente elucidar essas questões. Vida futura, o nada existe? Como é que a gente entende? Quer dizer, a gente não. Como é que os espíritos trouxeram essas questões para Kardec? E esse capítulo está subdividido nesses subtítulos, né? O nada, a vida futura, a intuição das penas e gozos futuros, a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então, a gente vai estudar até o item 3. E depois, naturezas e penas de gozos futuros, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. E é isso que vocês vão estudar na semana que vem. Então, é importante a gente ter uma ideia do que vai ser trazido exatamente nesse capítulo 2, para a gente já ir desenhando, já entendendo o que a gente vai conversar na tarde de hoje. Então, aí a gente começa aqui propriamente o nosso estudo agora. Então, Kardec começa perguntando para os espíritos sobre a questão do nada e da vida futura. Então, ele pergunta na 958, por que tem o homem instintivamente horror ao nada? E aí os espíritos respondem, porque o nada não existe.
fazer a 959 e aí a gente comenta as duas juntos. Aí na 959 ele pergunta: e de onde se origina para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E aí eu coloquei em tópicos aqui. Então, a preocupação com o futuro, porque nós temos essa preocupação com o futuro. O limite temporal do presente, quer dizer, existe um limite para a nossa vida, né? O que eu vou ser depois da morte, porque eu sei que eu tenho essas questões. O que vai ser de mim depois que eu morrer? Né? Para onde eu vou? O medo que eu tenho dessa partida também, né? Será que quando eu morrer tudo isso aqui vai acabar? Como que vai ser? A gente tem essas questões. E o nada e a individualidade após a morte. Porque nós sabemos que a individualidade após a morte é uma realidade. A gente sabe que o espírito, ele permanece, né, como um indivíduo. Como que a gente sabe isso? A gente tem vários casos, né, relatados na literatura, e não só espíritas, em que mostram histórias de crianças mesmo, que ao retornar à matéria, contam suas experiências de outras vidas. E lembram vivamente dessa sua última encarnação, mostrando essa sua individualidade, essa sua vida passada. E relembram dela com requintes tão, né, nítidos. E assim, você vai na bibliografia, você vai em livros que não tem nada de doutrina espírita ali. Nos Estados Unidos você tem várias histórias, né? Você tem uma do que a gente tem de um menino que participou de uma guerra e depois ele retorna, que é o Aviador, se eu não me engano, esse livro, que é super conhecido, e ele conta para a família que ele criava, inclusive, um cenário todinho da onde ele ficava no... Eu não sei se era o avião, acho que era avião, ou se era helicóptero, não me lembro, de como que ele ficava ali abatendo os inimigos na guerra, né? Então, assim, é impressionante como ele conta e como ele entendia do motor e tal, e pequenininho. Então, mostrando aí como é que a gente mantém essa individualidade, né? Então, o nada. Por que o nada não existe? Por que a gente tem essa certeza de que o nada não existe? E aí os espíritos vão trazendo ali pra gente. Por quê? Porque a gente tem certeza. Porque Deus coloca na gente, né, na nossa consciência, que isso não existe. A gente está lá, está gravado. No Céu e Inferno, eu trouxe para vocês um trechinho do Código Penal da Vida Futura, muito interessante, que ele diz para a gente sobre o temor da morte. E ele traz assim: esse temor é um efeito da sabedoria da providência divina. Ele vai dizendo que é uma consequência do instinto de conservação, comum a todos nós, os viventes. Ele vai ser necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Então, enquanto o espírito ainda não tem essa clareza sobre as condições da vida futura, ela é quase que como um instinto de conservação para o espírito. Como contrapeso, a tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição. Mais tarde, tomada simples esperança e, finalmente, uma certeza, apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Então, a gente aqui na Terra já está nesse apego secreto à vida material. Mas a gente já tem o quê? Essa questão da preocupação com o futuro. Ainda muito ligado ao quê? As questões materiais. Mas a gente já não está
como lá nos povos primitivos, que o futuro é uma vaga intuição, né? Agora, a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o que vai acontecer com o temor da morte? Vai diminuir, uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguardando-lhe o fim calmo, resignado e serenamente. Olha que maravilha, né? À medida que a gente se esclarece, todas essas questões aí que a gente tem desse instinto da vida futura, desse sentimento, né? Que são que nós temos à medida que, como espíritos imortais, a gente vai se aperfeiçoando no bem, melhorando as questões morais em nós, também essas questões todas vão se aprimorando, vão se melhorando, vão se expandindo no nosso entendimento, né? E aí eu trouxe essa musiquinha que era do Gonzaguinha, né? Que fala assim pra gente: o que será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Então, assim, só pra gente refletir, né? Só pra gente refletir. A pessoa, quando ela é lúcida, né? O ser, quando ele é lúcido, quando ele está no caminho do bem, essas coisas, ele sabe o que será do amanhã dele. É o que falou lá no livro do Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno. As questões relacionadas à providência divina, à vida futura, para eles têm uma clareza. Agora, para o homem ainda que está vicioso na matéria, que ainda tem pouco esclarecimento, essas questões são mais complicadas. Vai ter mais temor à morte, né? Vai estar mais cético às questões espirituais, né? Vai estar mais endurecido, vai estar se sentindo mais culposo dos atos cometidos, né? Os seus conflitos existenciais vão marcar a sua vida muitas vezes, né? Então vão ser questões bastante complicadas ainda. A gente ainda vai ter muito comprometimento na matéria. Então, comprometimento na matéria também vai ser atropelamento na vida espiritual, né? A gente vê que a gente ainda tem na matéria muito comportamento neurótico, muito vício na comida, vício de remédio, né? A gente compra ainda desesperadamente. Então, tudo isso vai acabar resvalando na construção da vida futura. Porque a construção da vida futura é um reflexo de como eu vivi a minha vida material. Então, por que será? Vamos parar e pensar. Por que será que poucos são os indivíduos que pensam na vida futura? Porque muitos ainda estão, apesar do nada não existir, estão lá profundamente parados e paralisados na crença do nada e do materialismo. Por quê? Porque o nada é exatamente essa crença que o materialismo fica divulgando. Vamos gastar, vamos viver tudo que temos para viver hoje, vamos consumir tudo que temos para consumir hoje, vamos nos entorpecer com tudo que temos que nos entorpecer hoje, porque amanhã tudo acaba. E isso, gente, gera doença, isso gera vazio, gera insatisfação, gera suicídio, gera dor, sofrimento, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. A gente vive por viver? A minha vida futura eu vou empurrando com a barriga? A gente vai deixar a vida me levar? Vai viver por viver? Ou a gente vai rever o sentido da vida? Será que a gente está procurando
nesse momento de pandemia, nesse momento de crise econômica, né? Crise moral, mais importante do que crise econômica, essa crise moral em que a gente vem atravessando, será que a gente está procurando fazer um balanço da nossa encarnação? São coisas que a gente tem que pensar muito. E a gente tem que lembrar que dentro da nossa alma existe um DNA divino. Esse DNA divino foi dado por Deus a cada um de nós. E esse DNA divino, ele contém tudo que há de mais precioso para a gente dar certo. Então depende de nós, né? Depende de nós essa construção de uma vida futura melhor. Mas como eu falei, é viver a vida de matéria como espírito imortal. Né? Claro, ninguém vai dar, ó. Mas a gente vai falar aqui, ó, o que será o amanhã? O que será o amanhã? Vai deixar? Ah, amanhã não sei, vou deixar para amanhã. Não, o que será o amanhã? Eu tenho que ter um planejamento. Responda quem puder. O que irá me acontecer? Tem que ter um planejamento. O meu destino será como Deus quiser. Pelo menos aqui é Deus que está comandando essa pessoa, né? Porque são as leis de Deus que têm que me orientar, têm que me comandar, têm que me guiar. Eu tenho que estar caminhando com as leis de Deus. Eu tenho que ter um plano. Porque conforme eu caminho com as leis de Deus, e eu vou dentro dela procurando dirigir a minha vida, fazer o meu melhor, eu vou conseguindo devagarzinho, a passos de formiguinha, e fazendo aquilo que Deus espera de cada um de nós e construindo essa vida futura. É aqui na Terra que eu vou construindo essa minha vida futura. E só vou ter medo da morte se eu não tiver feito a minha parte. Porque o remorso, a culpa, ela vem exatamente dessa minha estagnação. De eu não ter feito ou de eu ter feito mau uso das ferramentas que me foram dadas. Então, intuição das penas e gozos futuros. De onde se origina, está na 960, de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? Então, vamos lá. O que os espíritos respondem? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Pois sabei o bem, não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutar-te o bastante. Olha a consciência aí de novo. Se pensasseis bem nisso, e com frequência, melhores vos tornareis. Vamos para 961. Depois eu comento tudo. No momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? Será a dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos. A dúvida nos céticos endurecidos, desculpem. O temor nos culpados. A esperança nos homens de bem. 962. Por que existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são menos numerosos do que se imagina. Muitos se fazem de espíritos fortes durante sua vida, por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Então vamos lá agora explicar tudo isso aí. Então, lá na 960, da onde então se origina essa crença, né,
com que a gente se depara entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras. Então, da onde se origina isso? Aí a gente tem que lembrar aqui, né, que é o que ele está falando aqui. A gente tem a questão aqui do medo pelos dogmas, pelo próprio materialismo, né? Que a gente tem várias religiões falando sobre várias coisas, trabalhando essa questão do terror mesmo, do medo, de trabalhar essa questão do medo para aterrorizar a criatura e para até ter ganhos em cima desse pavor, né? O materialismo para que a pessoa tenha essa questão do vamos viver loucamente a matéria porque não existe nada, então nesse vazio vamos viver loucamente. Então essas questões a gente vê que também se baseia muito essa questão das penas e recompensas futuras. Mas ele diz, se nós escutarmos bem, a gente vai perceber a voz da consciência e vai ver que muita coisa do que é falado não é correto, né? Mas tudo isso está baseado nessas questões que ou é de dogma, ou é pelo materialismo, na questão do sentido da vida, e que às vezes a gente sente um vazio, uma voz interior, a questão da consciência, né? Que está tudo aqui. Nós não vivenciamos ainda esse conhecimento da vida futura. O espírito ainda, vocês já perceberam? A gente fala assim, como é que fala? A gente fala assim, não, bate na madeira, cruz credo. Ou, não, fulano, olha lá, desvira o chinelo porque senão alguém vai morrer. Aí a gente é cheio de crenças e de manias ainda. De coisas lá de trás, né? Como a gente ainda tem essas bobeiras. E por que será que uma doutrina como a nossa é tão esclarecedora sobre essas questões, sobre a morte, por que tem tanto espírita, então, que teme a morte? Aí vai respondendo as outras questões. Né? Quando ele fala aqui, na 961, que ele fala assim, a dúvida no cético endurecido. Mas tem espírita que é cético? O temor nos culpados. Tem espírita que tem temor? Então, são essas questões todas. Lembra que eu falei? Às vezes a gente vive uma vida de matéria em que a gente não faz o que tem que fazer. Ou às vezes a gente vive uma vida de matéria também, achando que já construiu algo, já modificou algo e se depara com uma realidade quando chega do outro lado. Então, todas essas questões, às vezes, nos atemoriza demais. Às vezes, o apego material também. Porque apego material não é só o carro, a casa. Às vezes, o apego material é o filho, a mãe, o marido, né? Então, tem várias coisas. O apego material, às vezes, eu não quero deixar a terra porque a terra é muito legal de viver. Não é nem uma pessoa em especial. Não quero deixar a terra porque eu amo o meu corpinho. Eu gosto daqui. Hoje em dia, então, o que mais tem é a gente amar o nosso corpinho. É uma ditadura da beleza, do se cuidar, né? Não que seja ruim, mas a gente está hoje em dia querendo viver com 60 anos parecendo homens e mulheres de 30. Então, olha o apego aí. E aí, na 962, ele fala, por que existem céticos... não, desculpa, eu pulei a 961. Aí a possibilidade de se escolhermos o sentido predominante na hora da nossa morte. Então, no momento da morte, que sentido vai dominar a gente? Aí a gente volta para as questões anteriores que a gente trabalhou. A morte, o momento da morte, quer dizer, tudo que a gente vai vivenciar na partida, né, na liberação
na expulsão do espírito do corpo material, vai ser aquilo que a gente construiu. Não, primeiro, não só numa encarnação, né? Mas, claro, muito também nessa encarnação. Então, tudo que a gente estiver fazendo numa encarnação vai ajudar muito no momento do desencarne. No momento em que eu liberto, em que eu expulso o espírito. O trabalho no bem, o meu pensamento, a quem eu me ligo, né? Eu ter inimigos ou eu não ter inimigos. Claro que as ligações do passado também, mas assim, como é que foi esse meu caminhar? Fui útil nessa encarnação? Tudo isso, no momento do desencarne, no momento da morte, né? O que vai dominar o homem, né? O sentimento que vai dominar a matéria do homem vai depender muito. Se ele vai ter temor ou não, vai depender muito da construção dele em vida. Então, é o que ele diz aqui, ó. A dúvida vai ser o dominante naquele camarada que foi cético a encarnação inteira. E não é qualquer cético, não é só aquele cético que não acredita por não acreditar, é ainda um cético endurecido. Já o temor, normalmente ele vem acompanhado de um sentimento que é de culpa. E aí a culpa pode ser culpa de tanta coisa, né? Culpa por não ter feito, culpa por estar deixando uma situação mal resolvida, culpa por não ter feito, né? É a mesma coisa, estou sendo redundante aqui, mas... Agora, olha que diferença. A esperança no homem de bem. Por que é esperança no homem de bem? Porque esse tem o quê na consciência? O dever cumprido. Quando eu fiz tudo que eu tinha para fazer enquanto eu estava aqui encarnado, é a esperança que domina meu coração naquele momento. Esse é o meu sentimento. Então, ó, relaxa e solta os laços e vai, né? Porque eu tô com o dever cumprido. Eu sinto que eu fiz meu melhor. E aí eu vou e me desprendo do corpo físico de boa. E aí na 962 ele pergunta o motivo de haver céticos das coisas espirituais. Então, por que existem ainda céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espíritas? Poxa, se está lá na minha consciência, por quê, hein, gente? Porque existe dois grandes problemas na humanidade. O egoísmo e o orgulho. E o orgulho é aquele que abafa a nossa consciência. Por isso que vai haver céticos das coisas espirituais. Porque aí nessa hora o meu orgulho fala assim, eu sou o todo. Será que é mesmo? Será que é verdade tudo que estão dizendo aí? Mas será que existe mesmo? E aí eu começo a me achar. E aí, não é, será? Só que aí os espíritos dizem aqui para Kardec, mas na hora da morte, na hora do vamos ver, não existe tanto espírito fanfarrão assim, não. Até aquele que diz que não acredita em Deus, nessa hora, fala, meu Deus, me ajuda. O cético, o ateu, ele vai pedir ajuda. Por quê? Porque ele vai se render a alguém que ele sabe que é muito maior do que ele. Aí naquela hora o orgulhoso se debruça, né, sobre algo que é muito maior do que ele. E para a gente terminar, as duas últimas perguntas. Como cada homem, a 963, como cada homem pessoalmente... com cada homem pessoalmente Deus se ocupa. Aí os espíritos respondem. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Olha que linda essa resposta, né? Então, assim, o ser mais microscópico
ao ser mais... Ele se preocupa com tudo. Com tudo. Tudo está debaixo da lei de Deus. Tudo passa pelo crivo de Deus. Deus não deixa nada sem o seu olhar, né? Sem passar pelo seu crivo. Então a gente tem essa certeza da sua onipresença, onipotência, da sua grandiosidade. A gente não duvide disso. E na 964, da necessidade de Deus de acompanhar nossos atos. Quais são os mecanismos? As suas leis, o seu julgamento, a sua punição, advertência e reparação. Deus tem várias formas de acompanhar os atos, né? Então, a gente ter aí a certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós através das suas leis, dos seus julgamentos. Punição aqui não no sentido de punir, né? No sentido que a gente vê da forma mais... Mas assim, fez algo errado, através da própria lei você vai se reaver de forma educativa, né? Através de advertência, sim, através de reparação, né? Porque todos nós temos que reparar os nossos erros. Então é isso, meus irmãos. Espero que foi tudo muito resumido, mas a gente sabe que o tempo é muito pequeno, mas eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido trazer uma parte desse estudo para vocês, tá bom? Vamos fazer a nossa prece e encerrar o estudo da tarde de hoje. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Sheila, em nome dos bons espíritos, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, Senhor. Fica com cada um que aqui participou, fica com todos os amigos da Casa do Caminho, desta cidade maravilhosa. Ampara e protege os lares e leva um pouco da energia da nossa casa para cada lar, Senhor. Que seja, pois, em seu nome sempre, que te pedimos para encerrar a prece e o estudo da tarde de hoje do Livro dos Espíritos. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, meus amores, e até o próximo encontro da gente. Beijo em todos.